Olá, amizadinhas! Tudo bem com vocês? Espero que não. Continuamos no clima de Halloween. E hoje eu trago para vocês esse livro. Histórias assustadoras para contar à noite. Um livro cuja capa só de olhar me dá medo. Uma edição de capa dura. Um livro bastante bonito, diga-se de passagem. Com ilustrações lindas, olha só que maravilha. Olha a beleza dessas ilustrações. Deixa eu pegar outra aqui. Porque esse trabalho tem que ser realmente apreciado. Ilustrações do artista Andy Brooker. Gostaram dessa ilustração? Algumas pessoas se identificaram porque sentiram a impressão que estavam se olhando no espelho. Tenho certeza disso. Olha que coisa mais fofa. Todas as ilustrações com esses monstrinhos lindos, maravilhosos. Essa aqui que eu vou mostrar pra vocês tá muito, muito fofa. Mas eu não quero falar apenas das ilustrações. Cabe a mim falar do conteúdo desse livro. Na realidade, quando eu fiz o unboxing dessa obra, eu percebi que vocês tiveram uma recepção maior. Percebi que os olhos de vocês, mesmo estando aqui desse lado da tela, brilharam, porque eu capto coisas. Então vamos lá. Esse livro é uma antologia de terror organizada pelo Stephen Jones. Pra quem não sabe, e eu acho que vocês não sabem, antologia seria um grupo de histórias, um livro que contém um grupo de histórias girando em torno de um tema. Por exemplo, antologia poética seria um livro que teria um conjunto de poemas. E aqui, sendo uma antologia de terror, é um livro que contém histórias de terror. São 10 histórias de autores diferentes, escolhidas a dedo pelo Stephen Jones. O Stephen Jones, ele é conhecido por escrever muito bem livros de terror e também por fazer livros de antologia. Isso é a tarefinha dele. Já o nosso amigo Andy Brooker, ilustrador, dizem que ele vive numa casa velha e passa o dia inteiro desenhando figuras horripilantes. Gostei desse cara. Esse ilustrador é um dos meus. Se bem que eu não desenho nada, mas eu convivo com figuras horripilantes toda vez que eu me deparo com vocês ou me olho no espelho. Nessa antologia nós temos 10 histórias de 10 autores famosos, conhecidos também pelo gênero terror. Você vai encontrar pessoas como Neil Gaiman e Stephen King e outros aí que eu não conhecia, mas que são famosos, independente de eu conhecer ou não. Percebi também que esses autores aqui são pessoas que contemporâneas, ou seja, a maioria está viva. E assim, a maioria passa dos 50 anos de idade. Há falecidos, mas o falecido, digamos assim, o falecimento mais antigo ocorreu no ano de 1986. Isso não é muito tempo, historicamente falando, então podemos dizer que é um autor contemporâneo. A propaganda desse livro, e aí que está a minha frustração, prometia histórias assustadoras para contar à noite, como as histórias mais assustadoras, aquelas que causariam um medo absurdo. Então, ao comprar esse livro, eu estava na expectativa de ter um terror que ia me fazer
correr para o banheiro com dor de barriga. Essa era a minha expectativa. Porém, eis que, ao lê-lo, eu fiquei um pouquinho frustrado. São histórias de terror legais? Sim, são legais, são ok. Porém, nenhuma assim tão assustadora. Eu senti assim um terror leve. Eu diria que essa obra, esses contos aqui, eles foram feitos assim para umas pessoas que querem curtir um terrorzinho, mas não querem se embrenhar naquele medão. É assim, quer sentir um medinho básico, uma coisinha leve. É esse público. Agora, se você estava naquela vibe que eu estava de querer um livro de terror, com certeza esse não é o seu livro. Apesar de o do livro não atender às minhas expectativas, eu posso dizer o seguinte: eu gostei das histórias. Não vou sim dar 5 estrelas para essas histórias. Eu diria que aqui nesse livro nós teríamos histórias que valem 3, algumas valem 4 e algumas assim valem 5. Mas não é um 5 pela questão do terror, é por outras características. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no sumário, porque eu já esqueci o nome da história que eu mais gostei. Então, eu lembro assim, 10 histórias. Da primeira história até a 5ª história, são histórias assim mais leves. Levezinhas, são histórias até meio que infantis. Eu tinha uma grande expectativa com a história do Neil Gaiman, que era Clique-Claque, o saco de chocalho. Porém, essa aí não causou medo nenhum e eu também não achei nada inteligente. Reconheço que o Neil Gaiman é uma pessoa assim, inteligentíssima, famosa, os livros dele são bem interessantes, mas eu acho que aqui nesse livro, o conto que ele trouxe pra gente não atendeu, ficou muito aquém do talento do Neil Gaiman. Simplesmente eu senti um Neil Gaiman que não era Neil Gaiman. É uma historinha que uma criança comenta com um adulto sobre monstrinhos e achei até fofa. Já a segunda história, Monstros de Fabricação Caseira, que é do R. Chetfield Hayes. É uma história que fala de um cientista, tipo o Dr. Frankenstein. É interessante, eu acho que valeu como referência, como uma homenagem, mas nada assim de impressionante. Aí nós temos A Dama de Lado, da Linda E. Hooker. A Dama de Lado não fala tanto de uma dama, mas fala de uma casa mal assombrada com alguns poderes. Basiquinho também. Depois nós temos aqui A Tigres, do Stephen King. Aí eu também tive uma grande expectativa, né? Stephen King, conhecido, gosto do Stephen King. Mas a Chaminé é uma história que passa na época de Natal. Também, ó, nada assim de impressionante. Aí vamos para Escola para os Inomináveis, Manly Wide Wellman. Essa história já tem um pouco mais de terror, é um pouquinho mais assustadora. Gostei dela. Bem interessante. O Manly Wide Wellman, que morreu em 1986, mandou bem. Porém, eu achei que o final da história ficou bem sem sentido. Aliás, diga-se de passagem, todos os finais desse livro, das histórias, era assim, achei fraco. Digamos, tinha histórias que tinha até um bom desenvolvimento, mas o final, eu acho que estragava. Eu não encontrei uma história que eu pudesse dizer, nossa, que final bacana, que final supimpa. Não tem. Aí O Sorriso da Vovó. O Sorriso da Vovó não foi exatamente assustadora, mas é uma história nojenta. Tem uns elementos assim, uma descrição nojenta. E o Robert Sherman, que é o autor dessa história, ele tem um estilo assim de escrever que é legal. Eu diria que o livro ele fica legal mesmo, da Escola para Inomináveis, e aí diante as histórias melhoram. Então O Sorriso da Vovó, embora não tenha esse medão, a descrição das figuras grotescas e nojentas, cheia de viscosidades, valeu. É engraçado. E o título Sorriso da Vovó pode dar uma ideia de uma vovó fofinha, mas não tem nada de vovó fofinha. Vocês vão entender até porque a vovó tá sorrindo. Digamos assim que tem uma pitadinha de uma coisinha picante. Vovó safadinha. Aí vamos chegar. A Química dos Fantasmas, da Lisa Morton.
Não achei nada assustadora, mas é uma história que envolve investigação. Diria assim que é a história mais inteligente do livro. Uma moça é desafiada por um fantasma e tem que descobrir um grande enigma. Uma moça e um irmãozinho. E assim, eu achei a história assim... a mais inteligente de todas. Foi a que eu mais gostei desse livro. Embora não me causou medo nenhum. Aí vamos. O Homem que Desenhava Gatos. Achei... é do Michael Basham Smith. O Homem que Desenhava Gatos. Achei ela semelhante com a história de Stephen King. Percebi uma... sei lá, parecia assim que os dois tiveram uma mesma intenção. Eu senti uma identificação aí. Não vou poder explicar para não dar spoiler. Eu achei bacana a ideia, mas o final foi um desastre. Eu acho que essa que teve um final pior de todas. Não me agradou nenhuma. Ah não, pensando bem, a próxima história tá difícil de concorrer, de saber qual é a pior. Você tem medo do escuro? Essa do Charles L. Grant, Você tem medo do escuro? É uma história que tinha tudo pra ser talvez a melhor história, mas não sei o que faltou aí. Então é meio complicado. Eu disse que melhorou, mas eu acho que no Você Tem Medo do Escuro, pensando bem, eu acho que caiu um pouco o livro. O livro começou da primeira até a quinta histórias ok. Da quinta até a nona melhoraram, e na 10ª puxaram. As histórias têm vários elementos de terror que são explorados nos contos de terror que vocês conhecem por aí. Tem bruxas, fantasmas... Ah não, bruxas não tem, bruxas são citadas apenas. Mas tem fantasmas, zumbis, monstros, coisas grotescas, coisas assim. E a maioria são protagonizadas como crianças, como assim... os bonzinhos. Sempre há a oposição entre o bem e o mal. O mal são monstros e os bonzinhos são as crianças. E assim, eu fiquei um pouquinho estranhando o Stephen King, porque o Stephen King ele tem uma característica que eu acho bastante interessante nas suas histórias, que ele escreve assim: existem os monstros sobrenaturais, mas os seres humanos dentro da trama de Stephen King sempre são maus. Quer dizer, nem todos, tem os bonzinhos, mas a gente vê seres humanos até competindo em nível de maldade com os monstros. Mas nesse aqui não, o Stephen King parece que seguiu o estilo de terror tradicional, colocando crianças assim, aquela coisa do terror. Aí vocês vão me perguntar: você recomenda esse livro? É uma questão de gosto. Se você quer um livro de terrorzão, não. Agora, se você quer uma coisa assim pra festejar o Halloween, uma coisa mais leve, sim. Então a escolha é de vocês. Caso vocês queiram comprar, na descrição desse vídeo eu deixo o link de compra. E aí fica por conta de vocês. Vou me despedir, não vou dar a minha gargalhada, porque é sempre que eu tenho vontade de ser o palhaço da história. Apesar que agora me deu vontade. Então sim, vai ter gargalhada final. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, um copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo.